Meus queridos irmãos, olha só, vou compartilhar algo com vocês aqui que eu acho muito sério. Quero agradecer ao meu amigo pastor William Souza, da Assembleia de Deus Central do Apolo 3, que me enviou essa mensagem. Olha o que diz aqui a mensagem. Para depois vocês não falarem assim, o pastor Paulo está inventando. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. As vagas são limitadas, pois os segredos ensinados não devem ser conhecidos por todos. O evento é presencial e acontecerá nos dias 16 e 17 de outubro. E lá vem, ativação PXS, mas ativação do profeta do raio-x de Deus. Como é que deve ser essa ativação, irmão? Destravando profetas clarividentes. Você já ouviu essa expressão, clarividência? Profetas clareaudientes. Profetas do raio-x de Deus e profetas intuitivos. É aquele que te olha chorando, fica te estudando no seu comportamento para falar alguma coisa para você. Vamos treinar você, é a promessa. Vamos ensinar você como os profetas revelam números de CPF, RG, placa de carro e nomes. Palavra de conhecimento, incognição, discernimento de espíritos, percepção extrasensorial. No dom da palavra, da sabedoria, precognição e ativação do paladar, tato e olfato espiritual. Meu Deus, é muito forte. Meu Deus, é muito forte isso, meu pai. Olha aí, eu não vou falar o endereço para você não, mas eu vou dizer para você onde é. É lá em Goiânia. Lá em Goiânia, isso mesmo, é aqui no Brasil. É um casal de apóstolos que estão ensinando a como revelar pelo CPF. Você vai olhar e você vai fazer um raio-x na pessoa. Amém, pessoal? E vai ser muito forte nos dias 16 e 17 de outubro, quando você vai ser transformado, trabalhado, vai ser ativado. Eu lembrei de um desenho agora, Super Gêmeos, ativar, forma de um profeta. Aleluia, glória a Deus. Amém, pessoal? Pelo amor de Deus, gente. Aonde já se viu isso? Falando de Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, diz assim, verso de número 37. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. 38. Mas se alguém ignora isso, que ignore. 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas. Está na Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, verso 39. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ah, mas há um apelativo, porque no Antigo Testamento existia a escola dos profetas, a Yeshivá dos Ben-Avi, escola dos profetas, dos filhos dos profetas. As pessoas acham que na escola de profetas, Eliseu falava assim, você vai orar assim. Não, porque você vai profetizar assim. Tem essa... Não. Você acha que... O que acontecia lá na Yeshivá dos profetas do Antigo Testamento? E a turma está prometendo que você vai sair de lá como raio-x, que você vai saber olhar para a pessoa e intuitivamente você vai descobrir, revelar, né? E você sabe a diferença entre profecia, revelação, a diferença entre adivinhação e intuição? Por exemplo, eu olho para a pessoa na igreja, a pessoa está toda arrumada, cheirosa, maquiada, né? Eu olho para o pulso, eu olho para os sapatos dela, para os pés dela. Isso aí você vai ver até num filme, onde
uma grande cantora faz lá nos Estados Unidos, que para ela dar o golpe nos homens, ela olhava para o relógio, tinha que ser de marca, os sapatos, porque o homem é revelado se ele tem pedigree ou não por aquilo que ele está no seu pulso, está no seu pé e a forma como ele se veste com a sua gravata. Olha que interessante. E aí eu fiquei olhando para aquele filme e falei, rapaz, e não é verdade? Tem muita gente que hoje, ele olha para uma situação e ele começa a tentar montar o quebra-cabeça da vida daquela pessoa que ele está olhando. O que é adivinhação? A adivinhação é você falar de coisas que supostamente podem vir a acontecer e que muitas vezes é apenas algo do que está acontecendo naquela comunidade. Por exemplo, tem 5 pessoas aqui com dor de cabeça. Duvido que no lugar que tenha 1000 pessoas, tenha só 5 pessoas com dor de cabeça. Eu duvido. Isso é adivinhação. Espíritos adivinhadores. Outro dia eu estava num lugar e um rapaz, eu vou contar esse testemunho, estava na igreja pregando, e o menino, antes de que eu ganhasse a oportunidade de pregar, virou-se para uma irmã e disse assim, fique de pé, por gentileza, porque Deus tem uma palavra para você. A irmã se colocou de pé, e ele disse assim, Deus está tocando naquele. Aí a irmã perguntou, quem? Aí ele virou e falou assim, é um homem. Tá, mas qual homem? Aí ele olhou para ela e disse assim, é aquele homem. Aí ela virou e falou assim, quem? Aí ele virou e falou assim, é aquele que você mais gosta. Aí ela, eu gosto de todos. A mulher não era casada, e ela foi procurar o pastor no final do culto e falou assim, isso é espírito de adivinhação. A pessoa me olhou, não me viu com aliança, e eu já andei em eventos com aliança sem ser casado. E uma vez profetaram para mim. Eu vou contar uma para vocês do monte. Eu estava com um pessoal da igreja e subi o monte para orar, e depois de quase 1 hora de oração, muita lágrima, muita rendição. Aí os irmãos têm costume de orar um pelos outros. E um dos irmãos, que não me conhecia, virou-se para mim e disse assim, pastor Paulo, Deus me falou algo aqui sobre você, sobre a sua saúde. Eu falei, pois não, meu irmão. E naquele dia eu subi ao monte com uma crise renal. Eu tinha 2 dias antes posto 2 pedras para fora dos rins. E aí ele virou para mim e disse assim, e eu não tinha contado para ninguém, só eu e minha esposa sabíamos. Ele falou assim, Deus está te curando nos seus rins. Deus está trabalhando nos seus rins. Eu falei, amém. E ele virou e falou assim, para que você saiba que o Senhor não mente, ele também está tocando no teu útero. Eu falei, opa, aí não é Deus não. Porque homem não tem útero. Como é que é isso? Então a gente passa a perceber que tem muita coisa que a galera... Meu irmão, e aí o que é profecia? Profecia é você lançar coisas para o futuro. O que é revelação? É você pegar aquilo que estava em oculto e descortinar. Agora, o grande problema de hoje é que muita gente não sabe discernir quando Deus está falando no meio de arraial ou não. Tem muita gente falando no nome de Deus e que Deus está longe, irmão. E tem uma galera sendo treinada para dar trambique na igreja hoje. Tem uma galera sendo treinada para falar aquilo que Deus não falou, para causar um certo efeito, para manter os membros naquele lugar e serem dominadores sobre esses membros. A Bíblia não condena você a falar em línguas. A Bíblia não diz que você não pode profetizar, mas que você deve fazer com zelo. Mas tudo deve ser feito decentemente e com ordem, orientação paulina para a igreja de Corinto. Só que a turma, ele quer viver no afã de que ele quer mostrar que ele é o cara espiritual, que ele está acima da média, que o que ele fala, Deus confirma, de que Deus está no seu ministério, de que Deus só age ali. Irmão, eu tenho desconfiança com quem fala em nome de Deus todo dia, dizendo que Deus está revelando para ele toda hora. Porque eu lembro de Moisés. Deus falava face a face com Moisés, mas não falava com Moisés todo dia. Você via todo dia Moisés profetizando? Todo mundo fala de Elias, mas Moisés foi o cara, era profeta de Deus. E você não vê esse pessoal da antiga aliança brincando. Mas o povo está prometendo aqui que vai fazer você revelar CPF.
vai fazer você revelar RG, placa de carro, falar nomes, discernir de espíritos, discernimento de espíritos. Irmão, e o pior, ativação do paladar, tato e olfato espiritual. Eu fico imaginando a pessoa, você pecou hoje, você está com cheiro de pecado. Não, você está santo hoje. Estou sentindo o cheirinho do perfume da santidade em você. No paladar, o cara lambendo a mão, o pé, sei lá o que ele vai fazer. Só rindo, irmão. Só rindo para não chorar. Essas pragas estão aí, irmão, nos púlpitos de nossas igrejas. Ou em pseudos igrejas. Dizendo que vai fazer. Você está te prometendo que você vai ser alguém extraordinário. E o mais extraordinário que nós podemos ser é sermos chamados de servos de Deus. O mais extraordinário que nós podemos ser é sermos chamados de filhos de Deus. O mais extraordinário que a gente pode ser é servir ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós precisamos entender que existe uma igreja confusa no Brasil. Existe um monte de gente que quer ser ativado. É igual quem ganha um cartão de crédito. Vou ativar você. Igual quem compra um celular novo. Tem que mexer na configuração e ativar. Você não é uma máquina. Você é gente igual a gente e que precisa da graça de Deus, da bondade de Deus, para dar prosseguimento à vida. Falando de Bíblia, rapaz, onde a gente vai parar? Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo ilumine a sua mente, que o Espírito Santo te dê discernimento, para você não cair nessas falcatruas, desses picaretas da fé. Isso mesmo, picaretas da fé. 171 da fé. Para que a gente siga glorificando ao nome do Senhor e dando honra a quem é de direito à honra, o nosso Deus Todo-Poderoso. Lembrando a você que nós podemos interagir também no Instagram, @falando de Bíblia oficial, onde você vai conhecer a nossa pauta de serviços, as enquetes. Lá nós vamos fazer sorteio futuramente e vamos estar de mãos dadas caminhando, falando de Bíblia. Deus te abençoe.